Olá, a notícia está de volta com o Zé do Caixão. Mas eu queria agora falar um pouco de onde surgiu esse nome, em que personagem ele é inspirado. É no Conde Drácula mesmo, enfim. E quando que você teve a ideia de Zé do Caixão? Como ela nasceu? Olha, eu nunca me inspirei em ninguém para fazer o que eu quero fazer. Ao contrário, eu procuro saber o que fizeram para mim não repetir e fazer igual. Sempre fazer diferente. Mas a coisa do Drácula dormir no caixão não evocou um pouco isso, não? Você que assistiu? Não. Eu não sei se era porque realmente meu pai mexia com tanta coisa estranha e eu também. Então eu não via medo no que os outros via em Frankenstein, Drácula, lobisomem. Eu achava isso uma coisa normal. Mas o senhor se auto-intitulou Zé do Caixão ou alguém chamou o senhor de Zé do Caixão? Quando foi a primeira vez que surgiu o nome Zé do Caixão? Olha, por incrível que pareça, eu não era amante muito de caixão, não. Eu procurava ficar longe de funerárias, de velórios. Aí um dia, foi realmente em outubro de 63, eu tive realmente um sonho no qual as pessoas me arrancavam da cama, me arrastavam, me levavam para a minha sepultura, onde estava lá meu nome, e lá eu era jogado. Dentro do sonho, eu caía e saía num lugar branco, um deserto que me tinha medo, não havia água, tudo areia, tudo branco. Então, sei lá, juntando esses pesadelos e tendo realmente uns conselhos de um dos maiores físicos do mundo que trabalhou na bomba atômica, que foi grande amigo meu, Mário Chamber, ele dizia: segue os seus sonhos, escreva cada sonho e a cada 7 sonhos analise e você terá uma mensagem futurista. Eu fiz isso uma vez e tive essa mensagem, mas aí eu vi coisas que não gostava de ver. Então, preferi nunca mais fazer essa experiência. O que você viu, Zé? E peço para vocês não fazerem. Você viu o quê? A sua morte. Você chegou a ver isso lá? É terrível. Não é legal. Não sei se a morte será isso, mas de repente você desaparece, a mente desaparece, mas sei lá, uma essência fica vindo. Para onde vai aquilo que nós chamaríamos de espírito? Então é como se existe tipo de um imã, uma estrela que atrai todos esses seres que têm que continuar vivendo. E os que não são realmente aniquilados. E aí foi com essa experiência aí que nasceu A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 63, que foi quando apareceu pela primeira vez o coveiro Zé do Caixão, não é isso? Exatamente. Quase 50 anos. Né? Aí é aquilo, a gente muitas vezes, para combater o riso, temos que entrar no próprio riso do palhaço. Para combater o terror, temos que entrar no próprio terror. Zé, aí você compôs esse personagem, ou seja, a roupa preta, as unhas, hoje você está até com as unhas bem aparadas aí, porque você teve as unhas muito... Chegaram a ter mais de 15 centímetros? Mais, chegaram a ter até 30 centímetros. Não incomodava muito para atividades corriqueiras, não? Olha, a gente acaba se acostumando, torna-se algo da vida normal, e realmente eu usava as costas da palma, né? Para uma série de coisas. Sim. E aquilo passou a ser normal para mim durante muito tempo. Hoje, se eu deixar, depois de tanto tempo cortadas, vai me incomodar. E o que o senhor acha desses filmes de terror de hoje, que fazem sucesso, essas sagas de vampiro, Crepúsculo,
esses filmes essas séries americanas sobre vampiros. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de cinema? Olha, eu acho que ela faz muito sucesso, é mais com os adolescentes, os jovens, porque as pessoas de mais idade que chegaram a ver realmente coisas fantásticas de um cinema realmente forte, numa época de Lon Chaney, de Bela Lugosi, de Boris Karloff. Eu acho que essas pessoas veem isso como brincadeira de criança. Então, todos esses filmes que eu estou vendo aparecer aí, com esses grupos novos de gente bonitinha, não adianta. O terror é macabro. O terror é feio. E precisamos de coisas feias para nos introduzir ao terror. Hoje colocam uns caras boa-pintas para fazer os vampiros e tal. Tem o Boris Karloff, os outros eram feios pra caramba. Não, né? Boris Karloff, Lon Chaney, Bela Lugosi, era um cara feíssimo. Hoje é tudo bonitinho, não tem nada Uma coisa a ver. limpinha ali, né? Um terror muito limpinho. É um terror que eu diria realmente só para gente bonitinha, filhinhos de papai, boiolinhas ou coisa parecida. Zé, tem um personagem favorito seu do terror? Ou seja, é o Drácula, é o Frankenstein, é o lobisomem, é algum desses americanos, o Jason, o Fred Krueger, o Zé do Caixão? Eu acho que o que me marcou e vai estar sempre de mim, desde o seu primeiro filme que eu vi, Torre de Londres, Boris Karloff. Esse realmente me marcou. Eu hoje sou um homem meio triste, porque eu estive nos Estados Unidos, recebi um anel da filha dele. E, de repente, me passaram a mão nesse anel e não sabem o valor que isso tem. Podem até venderem como bijuteria, mas era um anel que Vou fazer um apelo aí para devolver o anel. eu O Zé do Caixão recebeu da filha gostaria, do Boris Karloff. quem vê o programa e sabe que está com esse anel, por favor, me devolva e você terá uma recompensa. Por que você gostou tanto assim do Boris Karloff? Por que ele te marcou? O que ele tinha? Olha, eu acho que foi marcado, queira ou não, a gente fica até sem graça de falar, mas, queira ou não, é sempre para aquele outro lado de você realmente ser superior e conquistar realmente as mulheres. Eu me lembro que uma das primeiras fitas que eu vi do Boris, Torre de Londres, havia umas crianças que iam levando a mão por baixo de uma porta e, de repente, ele desce a bota e amassa a mão das crianças e ela grita. Claro que havia um corte, quando ele desce a mão, tal, vai, mas para a pessoa ficava aquela imagem pesada, filme. Esse foi um dos primeiros filmes que eu vi dele, Torre de Londres, e aí me marcou e passei a ser fã do Boris. E tem uma cena mais assustadora, uma cena favorita sua na história do cinema de terror? Uma cena que você filmou, que você viu em algum filme e que você acha que é um exemplo, assim, isso realmente é um exemplo perfeito de uma cena de terror? Olha, eu acho que tem uma cena realmente que vai além da imaginação humana, fortíssima, e que essa pessoa deveria ter todos os méritos pela sua coragem e a força de representar a mulher brasileira. Em Encarnação do Demônio, eu tenho minha companheira Lene Dark, que faz uma cena em que eu pego um barril com 3.000 baratas e enfio metade do corpo dela no meio desse barril cheio de barata. Não era baratas mecânicas, não, eram baratas... Barata de verdade mesmo. De verdade. Tudo bem que eram criadas em laboratórios, não eram venenosas,
Mas, olha, ter coragem para fazer isso é difícil. Você teria coragem de pular nesse... Eu não teria. E realmente admirei ela por ter essa coragem. E isso me levou a fazer algo que todo mundo falava. Ele só faz isso com as mulheres, que eu punha mulheres, punha dezenas de aranhas, de escorpião. A encarnação do demônio, uma fita recente minha, eu fiz questão em plena luz, estação da luz, de deitar em cima e deixarem que me pusessem 100 aranhas caranguejeiras que passam pelos meus olhos, pelo meu corpo. E aí eu me senti bem, porque diziam que eu só usava mulheres. Se vingou. Aí eu mostrei que eu usava eu também. Tá certo. Zé, vamos ver um trechinho do Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é de 68. Roda aí, diretora, por favor. Roda aí. Eles não fazem mal. Pelo menos, enquanto eu não mandar. Tá cabeludo ali, Zé? Isso é peruca? É peruca, mas eu tenho bastante cabelo, sim. Infelizmente, a idade vai tirando, né? Beleza. O Zé, a gente viu aí, a sua unha tá até quase do tamanho dessa aí, não tá tão grande como já teve das outras vezes. Depois que você lançou os filmes no cinema e tal, você acabou tendo também um programa na TV, né? Que era o Além, Muito Além, que era exibido na TV Bandeirantes, às sextas-feiras, às 23 à meia-noite, né? De início começou o Cine Trash todas as tardes, né? Com um público enorme. Mas aí havia aquela perseguição, entrou a censura, não sei porquê. Foi difícil trabalhar durante a ditadura? Foi. Para mim foi porque havia uma perseguição que eu não sei porquê. Quem sabe porque eu nasci com uma mente mais elevada do que eles. E uma vez eu fiz questão de me levar em Brasília e conhecer quem realmente me censurava e por quê. Mas por quê? Tinha uma mensagem política ou era o quê? Não tinha uma mensagem política. Isso me revoltava. Só que eles achavam que eu podia ser realmente, sei lá, um guerrilheiro, juntar grupos e formar, que eu tinha muito poder. O medo deles era do poder que eu tinha, que se eu quisesse juntar grupos terroristas, poderia. Associaram o filme de terror a isso? Ou seja, é burrice mesmo, né? Aí era uma burrice, uma perseguição danada. Eu me lembro que eu cheguei aí em Brasília e me senti completamente frustrado. Conversou com quem? O que disseram? Quando os censores vieram, Sim. 2 homens e uma mulher, e começaram a pegar no meu corpo e dizer, ele é de carne e osso. Porra. Eu falei, vocês achavam que eu era o quê? Um ET? Aí eu falei, eu me lembro que lá eu estava com Júlio Bressani, Glaube, fiz questão de fazer uma reportagem lá e dizer, essa é a censura que me breca, procurando saber se eu sou de carne e osso, se eu vim de outro planeta. Então era o fim da picada, né? E depois disso melhorou um pouco ou continuou muito Não, ruim? Comigo, até acabar a censura total, eu fui perseguido. Não sei porquê. Te criou muito problema financeiro isso, Zé? Você chegou a ter um grande estúdio, né? Nos Não, anos 50. chegou. Me brecaram, realmente. Basta dizer, prendeu uma fita que eu joguei tudo que tinha. Casa, vendi tudo. O despertar da besta. Segurarem essa fita por 20 anos. Não é brincadeira, 20 anos é uma vida. Me prenderam por 20 anos. Se soltam essa fita na época que ela tinha que sair, eu hoje era um milionário ajudando todos esses jovens cinéfilos que querem fazer cinema, que era o meu sonho. E está passando aí o Despertar da Besta, para a gente ver esse trecho que é o filme que a censura segurou. A transformação aí, do diabo.
olhando hoje, não tem motivo, né, para um filme desse ter sido censurado. A gente vê como que a ditadura militar fez mal ao Brasil, né? Não, eu diria que era uma perseguição particular. Era proibido ser inteligente. Tinha que ser realmente ignorante, tapado. E aí, Zé, nesse período da ditadura, anos 70, no começo dos anos 80, que a ditadura militar durou de 1964 a 1985, mas o pior período dela é de 68 até 79, na lei da anistia, né? Esses 11 anos, 10 anos aí, são os piores anos de uma ditadura que foi péssima para o Brasil, de 64 a 85, quando aconteceu 64 o golpe, 85 a redemocratização. Zé, e nesse tempo, em 75, o senhor fez ali algumas pornochanchadas ali, né? A Estranha Hospedaria dos Prazeres, de 75, Como Consolar Viúvas, 76, Inferno Carnal, de 76. Era mais fácil a censura aprovar o cinema erótico do que o terror? Por incrível que pareça, eu fiquei surpreso, né? Que as fitas eróticas, eu cheguei a fazer fita, eu acho que fui o homem que fez a fita mais forte que o Brasil já veio. Que foi qual? 24 horas de sexo explícito. Transas violenta, com cachorro, com tudo, violenta demais, que eu achei que ficaria realmente presa. Mas preferiam prender uma fita de terror, que era um terror tupiniquim, um terror nosso, e deixar liberado uma fita pesada de sexo. Eu fiz aquilo como desafio para ver o que fazia a censura. E ela liberou. Incrível. Liberou. E só a protetora de animais é que brecou eu pôr o cachorro na porta, nas capas de revistas e jornais. Mas o resto estava tudo liberado. Passou. Zé, vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Zé do Caixão. Fica aí.